Segunda-feira começando com aquela energia de quem sabe que o segundo semestre promete fortes emoções para o Botafogo. E logo de cara uma notícia que movimenta tudo nos bastidores: o clube está prestes a oficializar a chegada do novo técnico David Ancelotti. Aos 35 anos o jovem treinador italiano carrega consigo uma bagagem pesada, mesmo ainda dando seus primeiros passos como comandante principal. Ele esteve ao lado do pai, o renomado Carlo Ancelotti, e fez parte da comissão que viveu dias gloriosos no Real Madrid. Agora é hora de escrever a própria história no futebol brasileiro, mais precisamente no banco de reservas do Glorioso. É claro que ainda pairam muitas dúvidas no ar. Questões como a composição da comissão técnica, se ele vai dividir a atenção com a seleção brasileira, já que o pai está à frente do comando da amarelinha, ou se será 100% exclusivo do Botafogo, são só algumas das perguntas que devem começar a ser respondidas ao longo do dia. O torcedor quer saber, e com razão, qual é o planejamento real para essa nova fase do clube. O que já se sabe é que o clube pretende apresentar David oficialmente o quanto antes, porque o tempo está apertado e o Campeonato Brasileiro já está batendo a porta com força total. E enquanto a torcida aguarda esse anúncio, os bastidores seguem fervendo. Marina Kiss e John Testor continuam trabalhando juntos em negociações que podem mexer com o elenco. Desta vez há conversas envolvendo a ida de um jogador do Botafogo para uma equipe de Portugal. Não é a primeira movimentação entre as partes e, ao que tudo indica, essa relação comercial entre os clubes está cada vez mais ativa. Esse tipo de acordo pode até gerar debate entre torcedores, mas também mostra que o Botafogo está inserido em um projeto global onde o intercâmbio de atletas e oportunidades faz parte da rotina. Voltando ao campo, acabou a folga. Os jogadores se reapresentaram hoje no Espaço Lanieri e já iniciaram os treinos sob o comando interino de Cláudio Caçapa, que vem segurando a bronca até a chegada de David Ancelotti. O foco agora é total no duelo contra o Vasco, marcado para o próximo sábado no Mané Garrincha, em Brasília. E esse jogo não vai ser simples. Do outro lado está um time que aproveitou bem o período sem jogos para trabalhar pesado. Fernando Diniz, com seu estilo característico, teve tempo para ajustar o que precisava e o Vasco promete vir com tudo. Além disso, jogam como mandantes em um estádio que carrega o nome de um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Ou seja, tem simbolismo envolvido, tem rivalidade e tem pressão. Essa partida também marca uma nova fase dentro de campo para o Glorioso, já que será o primeiro jogo sem Igor Jesus. O centroavante vinha sendo peça-chave no esquema e agora é a vez de Arthur Cabral mostrar serviço. Ele chegou recentemente e teve poucos minutos no Mundial de Clubes, muito por conta da fase iluminada que Igor vivia. Mas agora o protagonismo do ataque está nas mãos, ou melhor, nos pés, de Arthur. A expectativa é alta, afinal o cara veio com moral e tem atributos que podem agregar muito ao setor ofensivo. Além dele, a torcida está de olho nas novas peças que chegaram e que podem aos poucos assumir o papel de titulares. Álvaro Montoro, por exemplo, já desperta a curiosidade. Será que já ganha uma chance no time principal, e como será o encaixe entre Savarino e Tuco Correia? Os dois têm qualidade, mas será que conseguem atuar juntos sem sobrepor funções? E o jovem Santi Rodrigues vai finalmente ganhar mais minutos em campo? Essas perguntas, que hoje parecem muitas, logo vão começar a ser respondidas com bola rolando e o torcedor vai poder tirar suas próprias conclusões. Na zaga, uma mudança que já começa a ser desenhada. Com a saída de Jair para o Nottingham Forest, Caio Pantaleão deve assumir a titularidade. Ele já vinha pedindo passagem e agora a oportunidade surge naturalmente. É mais um capítulo da reformulação que o Botafogo vive nessa virada de semestre e mostra como o clube precisa estar sempre se adaptando, pensando em reforçar todos os setores para seguir competitivo. Enquanto tudo isso acontece, uma outra negociação vem chamando a atenção nos bastidores. Rafael Lobato, jogador que vinha se destacando na equipe sub-20, chegou a atuar em algumas partidas pelo Campeonato Carioca, está sendo negociado com o Rio Ave de Portugal. A ideia é que a transferência seja em definitivo. Mesmo sem ter se firmado no time principal, ele é visto com bons olhos no projeto internacional do clube. Recentemente renovou o contrato com o Botafogo até 2028 e agora pode ter uma nova chance de desenvolver seu futebol na Europa. Isso mostra como o Botafogo vem apostando em jovens talentos não apenas como soluções para o elenco atual, mas também como ativos estratégicos para o mercado. Agora, voltando ao grande tema do momento, a chegada de David Ancelotti.
Ainda não há confirmação oficial do horário ou formato da apresentação, mas é esperado que o clube solucione todas essas pendências o quanto antes. Segundo informações que circulam, ele chega acompanhado de 3 profissionais, 2 auxiliares técnicos e um preparador físico. O trio vem para montar a espinha dorsal da nova comissão e dar suporte ao treinador neste início de trajetória no futebol brasileiro. A dúvida é se ele já comanda a equipe no jogo contra o Vasco ou se estreia apenas na rodada seguinte diante do Vitória no estádio Newton Santos. E o mais interessante é tentar imaginar que tipo de futebol o Botafogo vai praticar sob o comando de David. Em entrevista recente ao jornal Marca, ele revelou que gosta de um estilo de jogo parecido com o que o Paris Saint-Germain costuma apresentar. Ou seja, um futebol de posse e movimentação e com jogadores técnicos tendo liberdade para circular. Mas também é importante lembrar que ele foi criado dentro de uma escola tática extremamente sólida. O pai dele, Carlo Ancelotti, sempre montou times com linhas bem definidas, geralmente defensivas, priorizando equilíbrio antes de ousadia. No Real Madrid, por exemplo, raramente se viu o time jogando com 3 zagueiros. A formação tradicional era o 4-2-3-1 ou o clássico 4-4-2 com variações pontuais dependendo do adversário. Agora a pergunta que fica é como isso vai ser traduzido no contexto do futebol brasileiro e mais especificamente no elenco do Botafogo. A tendência é que ele monte um time competitivo com um setor defensivo forte, o que faz sentido quando lembramos da velha máxima do futebol italiano: defesas ganham campeonatos, ataques ganham jogos. Se conseguir organizar a retaguarda com firmeza, já será meio caminho andado para brigar na parte de cima da tabela. O ataque, por mais que precise de ajustes, pode ser calibrado com o tempo. Mas a solidez lá atrás precisa acontecer desde já. E esse tempo para ajuste será bem curto. O calendário é apertado e a sequência de jogos exige decisões rápidas. Depois do clássico contra o Vasco, já tem partida contra o Vitória na quarta-feira seguinte. Na sequência vem o Sport Recife, logo depois o Botafogo terá um pequeno respiro de uma semana, já que o duelo contra o Grêmio foi adiado por conta dos compromissos do time gaúcho na Sul-Americana. Esse intervalo pode ser um presente para David Ancelotti, que terá finalmente alguns dias a mais para trabalhar conceitos, testar formações e observar o elenco com mais calma. Em seguida, o Botafogo encara o Corinthians, mais uma pedreira, e depois já entra na disputa da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino em casa no estádio Newton Santos. Ou seja, não tem moleza. É sequência pesada e exigente, onde cada ponto pode fazer a diferença lá na frente. O segundo semestre promete ser decisivo para o Glorioso, tanto dentro quanto fora de campo. O torcedor quer ver o time competitivo brigando por títulos, e essa nova fase com David Ancelotti pode ser o início de um novo capítulo promissor. Mesmo com todas as incertezas, a chegada de um técnico jovem europeu com vivência em um dos maiores clubes do mundo enche o torcedor de esperança. Não é garantia de sucesso, claro, mas é um movimento ousado, diferente do que se costuma ver por aqui. O futebol brasileiro precisa de novas ideias, novas abordagens, e talvez essa mescla entre a escola italiana de defesa sólida com a criatividade do futebol sul-americano possa render frutos interessantes. Agora tudo depende do quanto ele vai conseguir se adaptar ao ritmo intenso do futebol nacional, à pressão da torcida, à exigência da imprensa e principalmente à imprevisibilidade das competições. Porque aqui não basta só ter um bom plano de jogo, é preciso ter jogo de cintura, leitura rápida e uma boa dose de coragem para tomar decisões difíceis. Falando em pressão, o ambiente do Botafogo sempre foi intenso, ainda mais quando o clube está em momento de transição. A torcida não esconde a ansiedade e também a cobrança para ver o time reagir e voltar a ser protagonista. O Glorioso tem uma história imensa, cheia de glórias e ídolos que marcaram época, então qualquer temporada que não tenha bons resultados logo de cara acaba gerando apreensão. Mas também é isso que torna o futebol brasileiro tão apaixonante: o imediatismo, a intensidade dos sentimentos, a paixão que envolve cada jogo, cada decisão dentro de campo. David Ancelotti chega com esse desafio gigantesco pela frente de construir um time que consiga competir de igual para igual, não apenas contra os adversários diretos na tabela, mas também contra o peso da própria tradição do clube. Ainda é um mistério como ele vai lidar com o elenco que recebeu, que tem nomes de peso, jogadores que já mostraram qualidade, mas que precisam se encaixar numa ideia coletiva forte. E claro, tem o desafio de integrar os recém-chegados, fazer com que o time ganhe ritmo e, acima de tudo, confiança. Os treinamentos já começaram e mesmo sem o novo técnico a equipe já mostra sinais de evolução.
A reapresentação com o comando do caçapa foi importante para retomar o ritmo de trabalho, ajustar a parte física e começar a preparar o time para uma sequência decisiva de jogos. O fato de ter uma equipe experiente auxiliando nesse processo ajuda muito porque o ambiente dentro do clube não pode desandar com a troca de treinador e o grupo precisa se manter focado unido com objetivos claros. O confronto com o Vasco será o primeiro teste importante desse novo ciclo. É um clássico carioca sempre carregado de emoção, rivalidade e expectativa. Mais do que os 3 pontos, o resultado ali vai dizer muito sobre a capacidade do Botafogo de reagir, de mostrar personalidade e até de criar uma identidade de jogo sob o comando do David. É claro que o treinador pode não estar presente no banco, mas já vai ter suas ideias implementadas e os jogadores vão entrar em campo com a missão clara de honrar o manto. A saída do Igor Jesus abre uma lacuna na equipe, especialmente na ofensiva. Ele vinha sendo decisivo, fundamental para a equipe e agora a responsabilidade passa para Arthur Cabral. O atacante chega com um desafio enorme porque entrar no lugar de um ídolo nunca é fácil, ainda mais quando a cobrança é alta. Mas ele tem qualidade técnica, sabe jogar com os companheiros e pode ser a peça que faltava para dar uma nova dinâmica ao ataque do Botafogo. A adaptação, é claro, será fundamental e o torcedor espera que ele consiga brilhar o quanto antes. A expectativa também está sobre os reforços. Álvaro Montoro é um jovem com potencial que pode trazer mais força ao meio-campo, ajudar na marcação e na criação das jogadas. Já Savarino e Tuco Correia são jogadores com características diferentes que podem formar uma dupla interessante se conseguirem entender a função de cada um em campo e jogar em harmonia. O Santi Rodrigues, jovem promissor, pode ganhar mais espaço e quem sabe surpreender com atuações consistentes. O elenco tem esses elementos e o treinador terá que encontrar o equilíbrio ideal para mesclar experiência e juventude. Na defesa, a saída de Jair para o Nottingham Forest deixa um espaço que Caio Pantaleão deve ocupar. Ele já vinha mostrando seu valor e a confiança da comissão técnica. Ter um sistema defensivo sólido é essencial, especialmente num campeonato longo e equilibrado como o brasileiro, onde os detalhes podem definir posições importantes na tabela. Ter uma defesa consistente significa dar segurança para o meio-campo e o ataque trabalharem com tranquilidade. Sobre as negociações envolvendo jovens talentos, a saída de Rafael Lobato para o Rio Ave reforça a estratégia do Botafogo de investir no desenvolvimento de jogadores e também de gerar receitas importantes com transferências para o mercado europeu. Lobato, que estava em destaque na equipe sub-20, agora terá a chance de ganhar experiência em outro país e pode até voltar mais preparado para defender o clube em um futuro próximo. Essas movimentações indicam que o Botafogo está pensando a longo prazo, não apenas no presente imediato. Quanto à comissão técnica que acompanha David Ancelotti, a chegada de 2 auxiliares técnicos e um preparador físico é fundamental para montar um grupo alinhado e focado em resultados. O futebol moderno exige isso, não basta ter só o treinador, é preciso toda uma estrutura de apoio para preparar o time fisicamente, trabalhar estratégias, analisar adversários e manter o grupo motivado. A expectativa é que esse time chegue com ideias claras e consiga imprimir um estilo de jogo definido desde o começo. Voltando ao perfil do técnico, o que chama atenção é a influência clara do futebol europeu em seu estilo. Ter convivido e aprendido com Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos da história recente, é uma experiência que poucos jovens treinadores têm. David absorveu conceitos táticos, disciplina, organização e também uma visão de jogo que valoriza a posse de bola, a criação de oportunidades e a solidez defensiva. É uma mescla de modernidade com a tradição do futebol italiano e pode ser um diferencial para o Botafogo. No entanto, adaptar tudo isso ao futebol brasileiro é um desafio à parte. Aqui o ritmo é diferente, a intensidade das partidas é altíssima e o calendário não perdoa. A pressão da torcida, da imprensa e da própria diretoria exige resultados rápidos e o treinador terá que mostrar capacidade de leitura para ajustar o time, fazer substituições acertadas e também motivar os jogadores. Cada detalhe importa e uma boa preparação física aliada a um esquema tático eficiente pode fazer toda a diferença. Além disso, o elenco tem suas peculiaridades, com jogadores que já passaram por diferentes experiências, alguns com bagagem internacional, outros ainda em formação. O papel do treinador será descobrir como extrair o melhor de cada um, valorizando as qualidades individuais sem perder a coesão do grupo. É um trabalho delicado que exige paciência e habilidade. E a sequência de jogos no segundo semestre é intensa.
O clássico com o Vasco, a partida contra o Vitória no Newton Santos, o confronto com o Sport, o duelo contra o Corinthians e a estreia na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino são compromissos que vão testar a resistência, o entrosamento e a estratégia do Botafogo. Cada ponto conquistado pode ser fundamental para alcançar os objetivos do clube na temporada. O adiamento do jogo contra o Grêmio por causa da participação do time gaúcho na Copa Sul-Americana gera um respiro no calendário, mas também aumenta a responsabilidade dos jogos que vêm antes e depois. É hora de o Botafogo aproveitar esse intervalo para ajustar detalhes, aprimorar a equipe e consolidar a ideia de jogo que o treinador quer implantar. Tempo é dinheiro e nesse momento cada dia conta para melhorar o desempenho. A torcida, como sempre, é o combustível desse processo. A paixão, a entrega e a cobrança dos torcedores fazem parte da história do Botafogo e são essenciais para empurrar o time para frente. É importante que a relação entre clube, jogadores e torcida seja construída com transparência e confiança para que o ambiente dentro e fora de campo seja saudável e propício a bons resultados. David Ancelotti tem pela frente a missão de guiar o Botafogo nessa nova etapa e, mesmo sendo um jovem treinador, sua trajetória até aqui já mostra potencial e ambição. A esperança é que ele consiga unir sua experiência europeia com a intensidade e a paixão do futebol brasileiro, criando um time competitivo, forte, defensivamente criativo no ataque e que saiba se impor em jogos importantes. O segundo semestre promete muita emoção, desafios e, claro, aquela ansiedade típica que só o futebol consegue despertar. O Botafogo entra nessa nova fase com vontade de se reinventar, crescer e lutar por títulos. A chegada do técnico é o primeiro passo e a expectativa é que essa combinação de juventude, experiência e vontade traga bons frutos para o clube e para sua apaixonada torcida. O cenário está montado, os holofotes voltados para o glorioso, e agora só resta acompanhar os próximos capítulos dessa história que está apenas começando a ser escrita. A torcida está ansiosa, o elenco está focado, a comissão técnica se prepara e o Botafogo segue firme na busca por dias melhores e conquistas que façam jus à sua grandeza. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Os corredores de General Severiano estão fervendo com uma informação que, se confirmada, promete sacudir o futebol brasileiro. Jorge Jesus, o treinador que marcou época no Flamengo, estaria próximo de assumir o comando do Botafogo. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do clube ou do técnico português, fontes ligadas ao futebol carioca garantem que as conversas estariam em estágio avançado, e que John Testor, proprietário da SAF Alvinegra, estaria pessoalmente envolvido nas tratativas. A possível chegada de Jorge Jesus ao glorioso reacende memórias do seu período vitorioso no Brasil, quando comandou o Flamengo em 2019 e conquistou a Libertadores e o Brasileirão com um futebol envolvente e ofensivo. Desde então, o nome do Mister é ventilado em diversos clubes do país, mas sempre esbarrava em questões contratuais ou no alto investimento necessário para contar com o técnico. Desta vez, no entanto, o cenário pode ser diferente. O Botafogo vive uma fase de reformulação após resultados instáveis na temporada e a torcida clama por um nome de peso que possa recolocar o clube na disputa por títulos. A possível chegada de Jorge Jesus se encaixa nessa expectativa e, segundo rumores, já teria sido discutida internamente como parte de um projeto ambicioso para o segundo semestre. Embora o português ainda esteja vinculado ao futebol do Oriente Médio, há indícios de que ele estaria disposto a retornar ao Brasil, especialmente se o projeto for competitivo e lhe der autonomia para implementar seu estilo de trabalho. Pessoas próximas ao treinador revelam que ele guarda carinho pelo futebol brasileiro e ainda sente que tem missões inacabadas por aqui. Se o acerto se concretizar, será um verdadeiro golpe de mestre da diretoria botafoguense e um novo capítulo no futebol carioca. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas a movimentação nos bastidores e o silêncio das partes envolvidas apenas aumentam a sensação de que algo está, de fato, acontecendo. O torcedor alvinegro já começa a sonhar. Será que vem aí o Mister do Fogão? Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.